3 tempestades em Dourados, mais de 300 árvores caíram. Eu vou conversar com o diretor-presidente do IMAM, geógrafo, o Volmer Campagnoli, para a gente saber um pouco até do histórico destas árvores, Volmer. O porquê que tantas árvores... Essas árvores já estavam condenadas? Boa tarde. O seguinte, essas árvores, se a gente puxar o histórico delas, foram plantadas no início da década de 80 e nunca houve assim, uma manutenção constante nessas árvores. E, ao longo do tempo, elas vêm sofrendo variações e mutilações. Se você pegar as árvores da área central, por exemplo, elas foram podadas para facilitar a passagem dos fios, né, da Enersul na época, hoje Energisa. Então, essas árvores foram... a sua estabilidade garantida pela Copa foi avariada. E na questão do enraizamento, muitas delas foram plantadas sem as normas que são exigidas para serem plantadas, algumas nem tiradas do saquinho foram, e isso atrofiou as raízes. E também chegou o munícipe, calçou o passeio público e degolou a árvore. Ele não fez aquele espaço de infiltração da água. Então você pode perceber que as raízes, principalmente da sibipiruna, ela subiu e foi avariando as calçadas no passeio público ou meio-fio e pavimento. Então essas condições de não deixar esse espaço de infiltração de água na terra onde está a árvore, ela prejudica a árvore pela falta de irrigação do próprio terreno, né? E a sua estrutura fica comprometida pelo mau desenvolvimento da raiz. Então, essas árvores que foram derrubadas com o vento, você pode perceber que todas elas estavam comprometidas na questão da estrutura da raiz e também na estabilidade da copa. Então, isso era evidente que não vai suportar um vento forte, porque ela não tem equilíbrio. Nós temos no programa da Secretaria de Meio Ambiente, no IMAM, a parte do Plano Diretor de Arborização Urbana, que a gente está começando a mexer agora, para substituição. Isso lá do ano retrasado, tem o Plano Diretor que foi aprovado, e esse plano diretor condenou 5.000 árvores a serem substituídas. E essa questão da arborização, ela é bastante complexa pelas questões ambientais. A gente tem que seguir um monte de regras, comunicar ao Ministério Público o que vai ser feito, dar uma satisfação para a sociedade, porque tem um monte de árvores que até tombadas são. Então a gente tem que estar fazendo, antes do serviço, a desburocratização da questão de como vai ser retirada essas árvores. Eu assinei um contrato a semana passada, já que era aquele emergencial, a gente já fez, para tirar imediatamente 180 árvores, essas que estão em eminência de queda. Mas são 5.000 árvores que a gente tem que substituir. E o plano para a retirada dessas árvores agora? Então, a gente começou com essa primeira etapa e agora a gente vai dar continuidade após essa retirada dessas árvores. Já estamos estudando as condições que vamos fazer esse serviço para ser retirada e substituída as outras árvores ao longo de dois anos, mais ou menos. Enquanto isso não acontece, quais os cuidados que a população pode ter, secretário? Comunicar sempre ao IMAM, a Defesa Civil, qual a condição da árvore que está na frente da sua casa ou no canteiro central. A gente tem feito isso, eu tenho um levantamento dessas 5.000 árvores, eu tenho um levantamento já, a gente só vai começar a fazer esse serviço a partir dessas emergenciais agora que a gente vai tirar. A partir do mês que vem, a gente já vai começar a estar fazendo esse trabalho da retirada das outras árvores. E o replantio? Retirada e replantio ao mesmo tempo.
Porque para você ver o tamanho que é a consequência do trabalho que tem que ser feito, tem que retirar a árvore, fazer a destoca. Quando você faz a destoca, você quebra a calçada, quebra cano, quebra meio fio. Isso tem que ser consertado na hora. Então é uma equipe de pessoal da arborização que vai retirar a árvore, né? Jardineiro e tal, que são da empresa, um pedreiro, um servente, um encanador, porque quebrou o cano, você tem que arrumar na hora. Você já cria se não arrumar, você cria uma confusão com o munícipe, que ele não tem culpa de estar fazendo o serviço, né? Então ele não quer ficar sem água. Então isso a gente tem que ser coordenado e feito dessa forma. Então é um serviço demorado, é um serviço caro, não é barato, e a gente tem que estar em consonância com toda essa questão de custo, de pessoal e de técnica de como se fazer, né? E o acompanhamento do Ministério Público. O Ministério Público a gente tem que estar participando, dando satisfação direto, porque menos eles vão cobrar. Então, a gente já antecipa, oficializa ele, o promotor, que vai ser feito serviço em tal localidade, para que não tenha problema. Eu tive outro dia que retirar 2 árvores da espécie figueira, que são tombadas pelo patrimônio natural de Dourados. Eu tive que pedir para fazer o despatrimoniamento da árvore, para depois autorizar a supressão. Você pensa a burocracia que é isso, o tempo que... E a Câmara de Vereadores despatrimonizou a árvore, mandou para a Secretaria de Cultura o despatrimoniamento da árvore. A Secretaria de Cultura me mandou o pedido da supressão da árvore, autorizamos, mandamos para a censura colocou no cronograma dela para tirar a árvore. Isso demorou mais ou menos 70, 80 dias. Quando estava tirando a árvore, a Câmara de Vereador mandou um ofício questionando por que estava tirando a árvore. Bom, mas eu pedi para fazer o despatrimoniamento da árvore, porque a árvore estava morta e precisava ser tirada. Então você vê como é que a gente tem que estar respondendo isso tudo. Foi para o Ministério Público, e o Ministério Público cobra. Então é um serviço que a gente tinha solicitado e depois a Câmara nos cobrando. Mas é serviço do vereador, a gente tem que responder, né? O Ministério Público a gente tem que responder, e isso é feito tudo dentro de uma consonância para depois fazer o serviço. Então a retirada dessa espécie de árvore, né, que foi solicitada, ela demora nessa faixa de 70, 80 dias, justamente para você fazer todo esse trâmite burocrático. Então a gente tem que obedecer isso, é uma lei que existe, a gente tem que cumprir, mas a gente está consciente do que tem que ser feito. O prefeito está cobrando da gente, bastante preocupado com isso. A gente tem feito o que é possível fazer dentro da normalidade, porque a gente não pode fazer nada se não for regular. Então, eu me preocupo muito com isso, porque pela minha profissão, eu tenho que seguir esses parâmetros. Então, ela é bastante complicada, é bastante difícil, mas a gente tenta, dentro da normalidade, atender e fazer o que tem que ser feito.